Ok. A paz, aqui estamos no estudo bíblico novamente. Na semana passada terminamos o capítulo número 21 do Evangelho segundo João e hoje só faltou da semana passada rever os versículos 15, 16 e 17 eh, que é importante estudar com detalhe. Vamos também praticar leitura no manuscrito e ver certos detalhes bonitos. E então, só para não, só para relembrarmos e aquecer, vamos fazer mais ou menos como as outras aulas. Vamos nos distribuir os três versículos, vamos dar uma volta. Na primeira volta é só para ler e na segunda vamos comentar. E depois dos comentários, agora sim vamos fazer o exercício de leitura e tudo. Então, o versículo 15 vai ser a irmã Paula, o 16 a Elda e o 17 o Paulino. E, e é isso. Eu não vou ler nem comentar nenhum, porque também já terei um momento para falar muito. E versículo 15. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Muito bem. Perguntas e comentários. 15. Aqui neste versículo, não é? Quando eles estão na praia, quando eles se encontraram, acho eu, não é? Sim. Sim, E depois de terem jantado, aqui está. Uhum. já, pois, foi sim que nós do encontro depois da terceira vez, não é? Que Jesus tem com os discípulos depois de ressuscitado. E Jesus, pronto, nós sabemos o que se passou, não é? Com Pedro, como ele chorou amargamente, não é? Por ter negado o Cristo, Jesus, e, e como o coração dele estava triste, não é? Por ter feito isso e arrependido, claro. E Jesus. Pergunta-lhe, não é? E é interessante porque ele não o chama de Pedro, não é? Ele diz Simão, filho de Jonas, e também vai. É, é- pronto, é assim, eu não sei muito porque Jesus aqui aplicou o nome do pai dele, mas realmente ele aqui, quando ele disse a Pedro antes, não é? Que ele seria chamado Pedro, mas ele aqui não está chamado Pedro, está chamado de Simão. Amas mais do que estes? Não. E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Ah, pronto, assim, aqui Simão, filho de amas mais do que estes. E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ah, pronto, é assim, a resposta aqui de Pedro, eu por acaso, eu não sei se o irmão Ivan, a Elda e o irmão Paulo não estão de acordo, não sei, mas eu já ouvi uma pregação onde diz, por exemplo, como nós estudamos o grego, não é? Porque há três tipos de amor, e este aqui, quando Pedro diz, tu sabes que te amo. É tipo traduzido para português, tu sabes que eu te gosto, não é
aquele amor, né? Porque Pedro foi sincero, não é? Ele não estava. Agora, pronto, também não sei se o Iba concorda, e a irmã Elda e o irmão Paulino, mas por acaso foi interessante porque a pregação que ouvi é. Porque Jesus vai repetir outra vez, não é? Dá a impressão que ele não está convencido da resposta de Pedro. Pronto, é isso eu baralhei assim um bocadinho, eu não soube explicar muito bem em versículo, mas pronto, é isso mais ou menos, que eu não sei se me consegui fazer entender. É por aí, irmã, mas não, não vai ser como das outras vezes que eu mostro logo já o versículo e vemos, porque senão não vai ter piada a parte final do de hoje. Pois, Mas é por aí, irmã, mas é por aí. Você vai lembrar ok, quando seja a hora. ok, Vamos, vamos lá para o 16. perfeito. No 16, pronto, repete a mesma pergunta mais uma vez, né? Diz aqui que tornou a fazer a pergunta uma segunda vez. E aqui no português dá para ver que muda a resposta agora ao Senhor Jesus. Na vez de dizer cordeiros, agora diz ovelhas. Na resposta do Simão até parece a mesma, né? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Pois, No português e no espanhol parece a mesma coisa. sim. Aqui vou dizer uma coisa sem mostrar o que está no pergaminho ainda, mas no que dá para ver no português e espanhol é que primeiro aqui fala Jesus mais do que estes. Aqui o Senhor Jesus já não pergunta se ele ama mais do que estes, os outros discípulos. Só diz, amas-me? É como ir de mais a menos. Mas ainda não vou mostrar o que diz o pergaminho. Vamos deixar para o final para ter este mistério ainda. Mas é por aí por onde falou a irmã Paula, só que é necessário afinar algumas coisas. 17. Bem, acredito que essa expressão de Jesus antecede dois eventos fundamentais. Uhum. O primeiro, nós conhecemos que Pedro tinha uma característica ímpar dos outros discípulos. Era alguém, desculpe o termo que vou usar, se é percebido por todos, atrevido. Alguém que gostava quase estar sempre à frente. Nós vemos que diante da tempestade, enquanto os outros todos sentiam medo de Jesus no mar, ela disse que, Senhor, eu quero ter contigo. Mesmo a primeira vez que Jesus o encontra para multiplicar os pães, ela logo que viu Jesus, não, eu quero te seguir. Ou seja, ele gostava muito, tipo, era impulsivo. Era alguém assim, impulsivo. Não sei se eu posso Uhum. considerar. Esse é um lado. Então, mesmo quando ele sente-se receado por dois momentos. Quando ele nega Jesus, esse é o primeiro. Segundo momento é quando ele decide, nos primeiros versículos desse texto, quando ele decide ir para a pesca. Quando ele nega Jesus, Pedro já sentia-se que, "Pá, aqui parece que estou perdido. Eu não tenho parte desse reino porque eu já fui avisado de que isso iria acontecer. Então, logo, eu acho que isso não é para mim. No segundo momento, quando ele decide ir para a pesca, ele fica. Quando Jesus aparece de novo, ele vê. "Ó, então o mestre está cá e eu levei os outros para fazer isso, quando o compromisso era de, em vez de pescar peixe, pescar pessoa, eu comprometi-me para fazer uma coisa. Agora estou a fazer outra. Então Pedro fica naquilo, fica acanhado. Aquela pessoa que era extrovertida agora torna-se uma pessoa introvertida. Tipo, ele agora começa internamente aquilo. Parece que eu não tenho parte do ministério. Por isso que a primeira vez que Jesus pergunta a ele, Pedro, tu amas-me, apacenta minhas ovelhas. É como despertar. Como assim? Eu? Eu, aquele que neguei Jesus, eu que ainda levei os outros para fazer coisa que não devia. Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, esse reencontrar, acredito que a conversa está muito nesse fundo entre um Pedro que estava a sentir-se rejeitado por causa das decisões que ele tomou anteriormente
e depois daquilo que vê, como Jesus o vê. Então é o reencontrar-se entre aquele que acreditava que as coisas seriam uma forma, que deveria ser rejeitado, e agora vê Jesus a valorizar ele. Apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, você tem que liderar, você tem que pastorear. Então, acredito que tem os dois episódios principais anteriores têm muito peso nessa conversa com Jesus. Acredito que agora com Ivan vamos a dar a entender um pouco porque a ideia é de mais do que este, para depois simplesmente terminar. Amas-me, apacenta os meus cordeirinhos, apacenta as minhas ovelhas, depois apacenta as minhas ovelhas. Pronto, aqui o contexto é importante e já vamos para o pergaminho. Também a aula de hoje vai ser mais breve, que pronto, é a última também. São só 3 versículos, mas o bom disto é que temos calma, não é? Temos, como falar, temos todo o tempo do mundo para já. Então, primeiro, para um judeu, afirmar, negar, perguntar 3 vezes algo ou pedir 3 vezes algo era o máximo dos máximos. Até por isso, o louvor celestial que também descreve João é santo, 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 3 vezes santo. Como outra tradução diz, o santo dos santos, não é? E ao mesmo tempo, lembremos que o apóstolo Paulo, ele também, quando tinha esse problema do aguilhão na carne, que ainda tem um debate muito grande de que era isso, ele pediu a Deus 3 vezes e depois Deus respondeu que não era para pedir mais, que já chega, né? Basta-te a minha graça. E sim, porque Paulo tinha todas os dons do Espírito Santo e tantas coisas tremendas. E... Mas lá está outra evidência de que um judeu não ia além da terceira vez, porque para ele era o máximo, era o limite. Então, o facto de Jesus ter perguntado a Pedro a terceira vez era algo muito sério, era algo muito forte. E claro que era algo com muita dor, por isso ele ficou triste. Porque diz, como que me pergunta 3 vezes? Duvidou de mim 3 vezes? Ou seja, para Pedro era duvidou o mais que pode ser duvidado. Ou seja, ele realmente não acredita, não é? No confío. Não confia, não, porque é o máximo de desconfianza. Isso é feio, é muito feio para um judeu, né? Eh, segundo, aqui Paulino falou muito bem. Do mesmo jeito, eh, o Pedro tinha afirmado, quando estava na ceia, que, que amava Jesus mais do que todos, mais do que estes. E esta frase foi a própria frase que utilizou Pedro. Eu amo-te mais do que todos estes. Ele afirmou, e por isso o Senhor Jesus começou assim. Outro ponto interessante, bem aqui apontou a irmã Paula. E o Senhor Jesus chama a Pedro de Simão, o qual já também era algo que causava dor para Pedro, porque, como falou a irmã Paula, Pedro foi um nome dado pelo próprio Senhor Jesus. E sabemos que na Bíblia, quando Deus muda o nome de uma pessoa, é porque são já muito próximos, são amigos, como Abraão, não é? Ou são profetas, ou alguém muito eleito, alguém especial para Deus. Então, o facto de o Senhor Jesus chamar de Simão filho de Jonas, não filho de Deus, ou amigo meu, ou o meu irmão, o Pedro, não, filho de Jonas, ou seja, já, já está a marcar tipo uma diferença. Isso já também causava dor no Pedro. Era como voltar também para trás. E aqui, a irmã Paula e o Paulino comentaram muito bem. Ou seja, o Senhor Jesus, no princípio do ministério, quando chamou Pedro, do mesmo jeito que estamos aqui, eh, mandou deixar essa profissão, deixar atrás,
e prosseguir para ser pescador de homens. Do mesmo jeito que Eliseu também foi chamado por Elias. Mas qual foi a diferença? Bom, aqui não sei se aplicava muito bem, mas lembremos que para garantir que o próprio Eliseu, para garantir que não ia olhar para trás, ele sacrificou os bois e queimou os jugos, porque ele era agricultor. Ou seja, ele, e isso era uma fortuna, né? Lá diz a Bíblia quantos bois ele tinha e quantos jugos, ou seja, era alguém com recursos. Então, e para garantir que ele não ia se arrepentir, sacrificou e queimou. Não, não tem volta. Aí o que faltava Pedro, porque Pedro olhou para trás, né? Voltou para trás. E não só isso, ele fez desobedecer os irmãos, os discípulos. Ou seja, todo mundo desobedeceu, pecou por causa de Pedro. Bom, também eles têm culpa, porque cada quem decide, mas ele utilizou essa influencia, esse simpatia, esse liderança para o mal, ao invés do para o bem. Por isso isto dá apacenta os meus cordeiros. Agora Sim, já não é pescador de homens, agora já é sim, já era pastor. pescador de homens, ou como o próprio Senhor Jesus, e aqui João explica muito bem no Evangelho, era um pastor de, como se fosse de ovelhas, não é? E até o próprio Senhor Jesus falou para eles algo muito, muito duro naquela parábola, que os, os falsos pastores chamam Jesus de mercenários. Ai, isso é duríssimo, mercenários. Lembra a irmã Paula, não? Mercenários que quando aparece o perigo, os mercenários, fala o Senhor Jesus, fogem. Deixam as ovelhas para trás, que as ovelhas morram, eles fogem, salvam a vida própria e não a das ovelhas. E aí o Senhor Jesus é duro com esse tema. E de certa maneira foi o que fez Pedro, por isso vocês comentaram muito bem, ou seja, eu concordo com esse lado, que Pedro aqui estava em uma situação difícil. Finalmente, e antes do intervalo, depois do intervalo, vamos ver o manuscrito, para que ninguém diga que não foi visto. Ah, outra parte de Pedro que estava em uma situação difícil, não. Além dele dizer que amava Jesus mais do que estes, ele diz: Todos eles podem te abandonar, eu vou morrer por ti. E que foi o que fez Pedro? Fugiu. Fugiu, e depois o que relembrou muito bem Paulino, negou Jesus as 3 vezes, inclusive falou blasfêmias, lá diz a Bíblia. E não só isso, a parte assim mais mortal para Pedro na altura foi quando o Senhor Jesus olhou diretamente para Pedro, ele sentiu os olhos de Jesus assim de frente, ele arrependeu-se, ouviu o galo também, e lá diz a Bíblia, não é? Que ele amargamente chorou e bateu o peito, e sabemos que talvez ele podia cometer suicídio, como Judas também. Qual foi a única diferença que falamos entre os dois? É que Pedro arrependeu-se, né? Procurou o perdão de Deus. Judas tomou outro caminho, mas isso pode acontecer com qualquer crente. E com isso quero concluir antes do intervalo, que falamos muito de Pedro e de Judas, mas já temos refletido muito de que isso acontece também conosco. Eh, Deus nos avisa que para ter cuidado de certa situação, decisão, e que podemos cair e pecar, nós falamos, não, não, jamais, jamais vou fazer que faria algo assim. E na hora caímos e o Espírito Santo nos lembra, né? E aí temos dois caminhos, como Judas e como Pedro. Ou procurar o perdão de Deus e o arrependimento, ou continuar pelo caminho
do pecado e o fim é a morte eterna, não é? E isso acontece conosco diariamente e temos que estar atentos porque o inimigo quer que pensemos que não temos perdão ou que estamos no correto e não aceitar o erro e continuar assim e no engano. Mas Deus sempre nos dá essa oportunidade do arrependimento. Sim, a tristeza e o choro, mas também podemos corrigir o caminho. E é o que. Por isso o Senhor Jesus começou aqui. Primeiro chamou o Pedro pelo nome dele anterior, lembrando dele do erro, lembrando dele da ousadia de dizer que era o que amava mais do que estes, né? Eu amo-te mais, eu sou o primeiro, eu amo-te mais. Lembrou estes erros, apontou para os erros. Insistiu as 3 vezes porque, como disse Paulino, o Pedro era mais ousado, impulsivo e assim, e fez o Senhor Jesus mesmo, digamos, de certa maneira, eh, deixou triste o Pedro por pôr em causa e em dúvida e a prova o amor e a fidelidade dele. E finalmente Pedro reconhece que o Senhor Jesus, como naquele momento na ceia, conhece o interior, o que está oculto e se o Pedro realmente ama ou não. Por isso, ao final, ele entrega a resposta ao Senhor Jesus. Já não fala sim, fala Senhor. Primeiro reconhece a autoridade, tu sabes tudo, reconhece que o Senhor Jesus eh, vê o interior de Pedro e sabe também o futuro e do que é capaz e do que não. E como pode mudar ele com a ajuda do Espírito Santo. E finalmente, não é? Tu sabes que eu te amo. Eh, e aí, quando o Senhor Jesus já não mexe, bom, já não ataca, bom, já não chama a atenção do Pedro, senão confia por terceira vez, do mesmo jeito que ele vai pôr em causa 3 vezes o amor e a fidelidade de Pedro, as 3 vezes ele encomenda uma tarefa a Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Isso é muito, muito formoso, porque do mesmo jeito que era 3 vezes pôr em causa que era o máximo na dúvida, 3 vezes afirma uma ordem, um mandato, para que ele também não tenha dúvidas no futuro de que o Senhor Jesus mandou isto: apacenta as minhas ovelhas. Muito bem, vamos para o intervalo. Depois do intervalo, finalmente, a parte mais esperada. Vamos ver Ok. isto de amas-me e o que está no pergaminho. Então, nos vemos. Até já. Certo? Oh, Já voltamos do intervalo e agora sim, a parte do exercício. Vamos ver hum, sim, antes do exercício de leitura, vamos ver por partes também para compreendermos. Eu sempre falo, não é? Que pena que esta ferramenta que vou utilizar ainda não está em português. Esperemos em breve. Ou talvez eu comprar alguma que esteja incluída a versão em português. Mas pronto, aqui dá para perceber, não é? Esta é a versão Reina Valera 1909, mas aqui faz palavra a palavra a tradução, não? Então, e quando tiveram comido ou jantado, né? Jesus disse a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Disse-lhe Simão, né? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, né? Apacienta
os meus cordeiros. Vamos ver por partes. Aqui a irmã Paula falou quase, estava muito perto, mas aqui vamos ver os detalhes. E tendo comido o, o jantado, né? Jesus lhe disse a Simão, eh, filho de Jonas. Essa parte é igual, não é? Mas quando diz amas-me, aqui a irmã Paula falou que, bom, ela lembrava, mas por isso estamos aqui para rever, que o verbo, a irmã Paula lembrou muito bem que temos estudado que o bonito do grego, neste caso o koiné, né? É que eles gostavam, na língua deles, diferenciar os sentimentos que eles tinham, o qual nos ajuda também a não sabermos de que tipo de sentimento está a falar cada versículo. E nós já estudamos eh, mais do que três formas de amor em grego, porque o pequeno detalhe do português e o espanhol e talvez outras línguas romances, latinas, não é? É que nós chamamos de amor a tudo, até nas músicas modernas, não é? Por isso os mais novos não sabem diferenciar, e até os adultos também não sabemos diferenciar às vezes o que sentimos. Porque para nós tudo é amor. Eu amo, eu amo, eu amo. Eu amo o chocolate, por exemplo, né? Eu amo meu cachorro. Ou eu amo meus pais. Ou seja, estamos a ver sentimentos diferentes, mas faz muita confusão, às vezes. Então, aqui está a palavra agapaz, está conjugado, mas na raiz sabemos que é ágape. E nós temos estudado que ágape é para ser mais simples, o amor divino, o amor perfeito. É o Senhor Jesus, quando fala que ele é amor, né? E é o amor que fala 1 de Coríntios 13, esse amor. E por isso o Senhor Jesus estava a perguntar algo profundo demais, difícil demais. Ou seja, amas-me com amor divino, com amor perfeito. Era um nível assim bem alto, né? E ainda adiciona mais do que estes. E faz sentido, né? Porque se Pedro amava com amor divino e amor perfeito, sim, de certeza é muito mais do que qualquer homem comum, né? Porque já temos estudado que, segundo a Bíblia, e o apóstolo Paulo explica muito sobre isso também, o amor divino, como está bem específico, divino, não vem do homem. O homem não pode gerar esse amor, porque o homem é imperfeito, né? Então, e que escreveu o apóstolo Paulo? Se alguém tem falta de amor, está a falar do amor ágape, peça a Deus e ele dá. Lá está, ou seja, o homem pode ter, mas se Deus dá. E também aí vamos estar em um processo bem complexo de como é que Deus pode fazer isso em nós, mas ele faz, ele tem esse poder, né? E então, o que responde aqui Pedro? Legei sim, não é? Senhor, tu, tu sabes que eu te amo, mas não está aqui ágape, está filo, que está conjugado, mas é filos, o amor filos, que é o que falava a irmã Paula, este é o filos, para não, para nós é mais o querer, o gostar, o carinho de amigos, é amizade, é amizade. A maneira mais fácil de lembrar é filos, é amizade. E bem curioso, né? O Senhor Jesus pergunta do amor ágape e o Pedro responde com o amor filos. E por aí vemos, né? Quando fala apacienta os meus cordeiros, aqui está a palavra cordeiros mesmo, mas é aqui apacentar ou alimentar, né? Pronto, continuamos no segundo, senão daqui nunca mais avançamos. Vamos para o 16. A segunda vez, pergunta a segunda vez
Otra vez, Simón, filho de Jonas, amas-me? Aqui novamente o Senhor Jesus pergunta com amor ágape. Ou seja, o Senhor Jesus faz essa pausa e fala: Olha, eu não estou a dizer filhos de amizade, estou a dizer de amor divino, de amor ágape. Aliás, se nós refletimos um pouco mais, é como se o Senhor Jesus estivesse a perguntar: O Espírito Santo, Deus já fez a mudança em ti, e tu já pediste este amor perfeito. Deus o Pai já pôs em ti este amor divino. Tipo, o Senhor Jesus está a dizer a Pedro: tens que parar, pensa, tens que refletir ou lembrar se já fizeste, capaz que já fizeste, né? Pensa um pouco. Não estou a dizer de amizade, estou a dizer de ágape. E que responde Pedro? Sim, Senhor, tu sabes que eu, outra vez, amo-te, mas com amizade, filhos. E que diz embaixo? Aqui já não diz a outra palavra que era bosque, aqui diz poimaine. Poimaine é mais a palavra comum para um pastor, porque poimene é o pastor e o verbo é poimaine, né? Então, eh, aqui não é tanto alimenta, é regir, ou seja, gerir. Atua como um pastor. Aqui, atua como um pastor. Já faz diferente. No outro é tipo, alimenta. Ou seja, sim, cuida, mas alimenta. Aqui não é só apacentar, porque também significa apacentar. Aqui diz. Não, também é gerir, também é atuar como um pastor. Aí, o que falávamos, lembra do que eu falei da parábola do bom pastor? Que faz o bom pastor? Dá a vida pelas ovelhas. E que mais? Se vem o perigo, como aconteceu contigo, que veio o perigo e a morte, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, não foge, não é um mercenário que foge. Bom, ele não fala todas essas coisas, mas com pequenos detalhes é para ele também pensar e ver se o Espírito Santo lembra algo, ou se Deus próprio dá uma revelação para ele, não é? Como quando ele recebeu a revelação divina de que o Senhor Jesus é Deus, não é? E o Senhor Jesus fala, isso não foi revelado por homem, não é? Sino por Deus. E aqui já não diz cordeiros, já diz próbata. Próbata é ovelha. Ou seja, atua como um pastor. Cuida das ovelhas. Já, já está ele guiar, não é? Pelo bom sentido da palavra, do significado, do que ele mesmo está a querer de Pedro, né? Finalmente, disse-lhe a terceira vez, Simão, filho de Jonas. Aqui, aqui um detalhe bonito e vou dizer por quê. O Senhor Jesus já não diz, diz amas-me, mas já não diz ágape. Olha, diz filos. Está conjugado, mas é filos. Ou seja, primeiro estava a ver se Pedro tinha pensado, se já tinha pedido perdão a Deus, se tinha pedido amor divino, se como que estava ele, né? E finalmente, agora sim está a dizer, de certa maneira, tu és o meu amigo. Porque primeiro vem a mudança e no caminho vem a amizade com Deus, né? Porque para Deus é tão importante a, a salvação, a mudança do nosso interior e a amizade, não é? Lembremos isso de que Abraão foi chamado amigo de Deus. E também lembremos nos capítulos passados, na última oração do Senhor Jesus, na ceia, como ele ensina aos discípulos: Vocês sois os meus amigos e fizerdes o que vos mando. E ainda especifica nessa oração o que é fazer o que o Senhor Jesus manda.
E aí começa a desenvolver todo esse tema que nós já estudamos, ou seja, escudrinhar a palavra de Deus, obedecer e etc. Muitas coisas, não é? E aí é que somos amigos de Deus, do Senhor Jesus. Ou seja, é todo um processo, não é? E também o Senhor Jesus fala que quem não ama não conhece a Deus porque Deus é amor. Aí está a dizer do amor ágape. Então, por isso, o Senhor Jesus começa pelo mais alto, não é? Amas-me com amor perfeito, esse amor perfeito já está em ti, o ágape. Quer dizer que já me conheces, não é? Porque ninguém. Esqueci o versículo. Mas a quem não ama não conhece a Deus porque Deus é amor. Então, se esse amor ágape já está em mim, Primeiro João. quer dizer que eu já conheço Deus. E se já conheço Deus, então procura Deus em mim. Sermos amigos também, não é? Por isso aqui já utiliza o filos de amizade. E aí é quando Deus realmente toca o coração de Pedro e fica triste. ¿Por quê? Porque essa é obra do Espírito Santo, redarguir, ou seja, já estudamos o verbo redarguir em grego também, não é? Que quando o Espírito Santo nos mostra os nossos erros e pecados, que às vezes são ocultos até para nós, não é? O interior. E que foi o que lembrou-se Pedro, não é? Primeiro, que Jesus duvida dele, porque já explicamos tudo isso que falou Paulino e a irmã Paula. Lembrou-se e agora sim, o Senhor Jesus tocou o coração dele e entristeceu-se, não é? Ficou triste. Aqui diz contristado, eh, em angústia, para chorar. Ou seja, assim, foi assim, quando Deus toca, quando o Espírito Santo nos mostra nosso erro, nosso pecado, e, e também uma evidência de que nos arrepentimos, né? Tipo, ele já estava arrependido. Também é evidência de que não cometeu suicídio, né? E finalmente, Pedro, como falamos, né? Que ele disse, Senhor, reconhece a autoridade, né? Tú sabes todas as coisas. Ou seja, lá está a obra do Espírito Santo, redarguir, não é? Redarguir. Conheces o meu interior, conheces o meu pecado oculto, conheces se eu amo-te ou não, com ágape. Ou se eu sou teu amigo ou não, com filhos. E finalmente que responde, filhos. Ou seja, sim, somos amigos. Mas também ele deixa isso nas mãos do mestre, né? Dizer, eu acredito, mas realmente tu me conheces mais do que eu próprio, né? Assim como no passado, de que eu acreditava que ia morrer contigo e não era verdade, mas agora no presente tu sabes se realmente vou morrer contigo ou não. E aí, e aí outra vez fala das ovelhas, encomenda esse trabalho para Pedro, né? Não chama a atenção dele, tipo, como ele já estava, como fala aí o verbo em grego, como ele já estava a chorar, já estava triste, já estava contristado, já estava arrependido, ou seja, já toda a correção de parte do Senhor Jesus já estava feita, né? Então já o Senhor Jesus, como realmente conhece o interior de Pedro, fala, eh, apacenta as minhas ovelhas e ainda mostra para ele qual vai ser o futuro dele, né? Para que ele lembre e saiba que sim, que desta vez ele sim vai morrer pelo Senhor Jesus, desta vez não vai fugir, desta vez não vai negar Jesus, desta vez está mesmo mudado pelo Espírito Santo. E ainda vai vir o Pentecostes, e já isso está em Atos, né? Muito bem, agora vamos para o exercício de leitura. Espero que não estén cansados, eu sei que é muito conteúdo. Muitas palavras. Por exemplo, hoje meu professor de grego eh, disse-me, o que achas da aula de hoje? Né? E eu falei, muito vocabulário. Muito vocabulário. E deixa-te assim a cabeça mesmo.
Mas este vocabulario bonito. Esperen ahí que vou ver se vou abrir aqui um Word para fazermos a leitura. Porque aqui o texto está todo junto, mas está muito pequenino. Então vamos abrir um, um novo documento. Eu já tinha um, mas já não lembro onde estava. Então vamos abrir aqui mesmo. Hum, Aqui está. Hum, Vamos separar. Talvez para o Paulino seja a parte mais difícil, mas... Ah, certo. São três versículos. Nunca fizemos um exercício com três versículos. Cada um, a exceção do Paulinho, porque Não, mas não será muito, esperen. Vamos ver, espera aí. o 16, não, o 15 16 Ou vamos escolher um também para não morrer na tentativa. Não sei qual gostam mais, por exemplo. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Apacenta os meus cordeiros. Ou o segundo, ou o terceiro. Simão, filho de Jonas, amas-me? E podemos ler: Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez, amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Aliás, podíamos treinar más esta parte, ¿no? Que puede ser aplicada a nos, ¿no? Para falar para Deus, ¿no? Señor, tú sabes tudo, tú sabes que eu te amo. Que acredito que é a parte mais sincera de aqui de Pedro, né? Aí onde realmente teve sinceridade com o Senhor Jesus. O que acham? A irmã Paula gostaria deste ou de outra parte? Não, sim, sim, gosto desse, sim. É, Ok. todos eles são bonitos, mas gosto desse, sim. Assim, essa frase é boa para treinarmos. Hum. Então, seria aqui no 17, que é... eh, hum, Senhor, o, supanta oidas, su gnosceis hoti filose. Mm, Ajá, esta é a frase que não vou cortar o versículo, só vou pôr embaixo esta pequena frase e é a que vamos treinar hoje. Ai, barbaridade. Peraí. pequena frase que eu. Essa pequena frase. Criamos uma pequenina, apareceu uma ainda maior, enorme. Sí, sí. Ay, copiar, ya está. Ahora sí. Uy, colar, pronto. Mm, Y vamos por en vermelho, porque está en grego, aumentar o tamaño. Bom, más, pronto, más. Que fique en duas frases. Ahí está. Bom, o su embaixo porque faz parte da outra. Ajá. E no meio vou pôr a pronúncia para vocês. Vou me auxiliar do Google, mas já sabem que o Google traduz para o grego moderno. Eu só vou aproveitar a parte que serve para nós. Colar. Aí está. Ah, esta daqui. Vou ter que modificar ela, mas já nos adianta uma parte do trabalho. Uhum. Curi, curi. Aham, esta está bem. Eu faço passo a passo. Eu podia ter já isto pronto, mas eu faço um passo de cada vez para que vocês vejam como é feito, para que vejam que parece difícil, mas dá para fazer, não é algo impossível.
Aqui. Ah, bom, esta parte vai embaixo, esta daqui. Cortar, está. Vamos colar embaixo e vamos alinhar. Aqui está. Ah, olha, já está quase. Bem como a tecnologia ajuda um bocadinho. Supanta oigas. Aliás, esto pode ir junto. Também isso. Assim. É o correto. Isso. Tiene un libre. Ah, se, hum, bom. Q, Q, Q. Aqui, bom, para a irmã Paula aqui é fácil porque lembramos que este Y é o Y francês. Então, para ele é mais fácil pronunciar essa letra. Ainda bem. Um esforço a menos que a irmã Paula faz. Então, obrigado pelo apoio. Não, eu às vezes nem consigo, eu esqueço de fazer o som correto nessa letra. Não sei. Joti, como estamos en portugués, es más o menos este son. Joti, raspado, Joti, y lo sé. Ahora sí, ahora ya estamos en condiciones. Deixa eu ver si no tenía algo errado. Curiesio, Curiesio panta oidas. Ciu gnosques, Joti, filo, sé. Ya está. Agora vou pôr embaixo, não, em cima em português, ah, para, pues, para que lembrem qual é o significado, né? Porque não é bom ler e compreender o que está a ser lido, né? Onde estava isso? Aqui está, aqui está. Ah, aqui, esta, para aqui. No, baixo. Sim, muito bem, sim, porque começa senhor. Sí. Ajá. Aliás, até quando fiz o comentário. Eu esqueci essa parte. Na última vez que o Senhor Jesus pergunta e o Pedro responde, já nem se atreve a dizer que sim. Nós outros, ele falou sim, sim. Aqui não disse que sim. Ou seja, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te. Não, disseste que aqui ele agora lembra a autoridade, reconhece a autoridade de Jesus Uhum, como aquele que vem antes de todas as coisas, uhum. e ele próprio também reconhece que ele não é honesto nisso. Então, por isso que ele disse, lá, como você vê antes daquilo que quer, tu sabes que eu, por acaso, eu te quero. Tá bem, muito bem. Não sei, eu tinha esquecido, mas é para lembrar isso. Outra pequena diferença. Eu vou fazer aqui. Copiou tudo. Vem, tomar, coloca isso de casa a prova. Peraí. Hum, deixa eu ver se consigo. Peraí. Já tinha conseguido. Ctrl C. Deu? No. Sim. Como que não? Ah, A brincar. aí tá. Agora sim. Podia fazer um intervalo de 3 linhas, mas melhor assim. Aqui em cima está. Bom, vou deixar em duas aqui. E o mesmo que embaixo. Senhor e Curie. 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 Tu é tu. Panta. Tudo. Oidas. Sabes. Oidas e sabes. Siu é outra vez tu. Gignosques. Outro detalhe. Vem como Deus é bom. Vem que aqui nossa tradução diz sabes e sabes, mas em grego não é oidas e oidas, é gignosques. Já vou explicar algumas diferenças. Gignosques, hoti é que, philo é eu amo, se, tu, a ti, né? Amo-te. Te é se, né? Aqui os gregos às vezes não colocam um artigo, eu amo No sé cómo te. en portugués.
Uhum. Amote. Sim, hoti, amote. Uhum. Pronto. Qual é a diferença entre oidas e gnosques antes de acabar o tema? Gnosques é, é algo muito mais profundo. É um conhecimento profundíssimo. E isso é bem interessante nos versículos. Por exemplo, tem um que Paulo fala e nós estudamos nas cartas a Timóteo, é que Deus nos salvou para chegar ao conhecimento da palavra de Deus. Aí nesse versículo não está a utilizar oidas ou qualquer conjugação de oida. Não. Está a utilizar gnoske. E não está a utilizar só gnoske, epignoske, que é acima do gnoske, ou seja, que quer dizer lá Paulo, que o Pai nos salvou, o Senhor Jesus, Espírito Santo, são um, não é? Para chegar ao conhecimento profundíssimo da palavra de Deus. Não só conhecer, não, não, profundíssimo. Porque até não é gnoske simples, é mais profundo. Mas pronto. Aqui também o Paulo está a dizer que, o Pedro, que o Senhor Jesus conhece a profundidade, o Pedro. Curioso, mas enfim. Ahí está, esa es la explicación. Vamos a treinar uma vez e acabamos, porque já também não temos muito tempo. Olha, eu pensava que íamos acabar antes, mas já ven como voa o tempo quando nos divertimos. Já, pronto. Então, voluntários, eu vou ler primeiro com calma, depois de vez, tudo assim, e vamos ver os voluntários. Se não, vou escolher vítimas. Curie, supanta, oidas. ¿Por qué oídas? Porque o aspiración suave. Siu, gnosqueis. ¿Por qué? Porque omega es como dos os, nosos, o dos omicron también. Gnosqueis. Joti, ¿por qué joti? Porque aquí o espíritu es raspado, como podemos ver, o áspero, o fuerte. Joti, como no portugués, con dos R's en principio. Joti. Filo, C. Agora um pouco mais rápido. Curie, siu panta oidas, siu gnosceis, hoti philo se. Muito bem. Agora sim, voluntários? Não? Preferem vítimas? Eu gosto das vítimas. Muito bem. Vai ser a Elda, porque ficou calada. Esto escribí para me lembrar, só para que fique aqui. Tá bem, então. Muito bem. Então ela já exercitou mais com a mão, com os olhos, com os ouvidos. Agora só falta com a boca. Pronto. Já vi. Não. Precisas que eu ajude mais ou estás pronta? Não, já tá aqui. Eu Muito só bem. leio. Ah, muito bem. Curie su pantaoides. Siu ginosques hoti filose. Ah, graças a Deus. Agora a irmã Paula, para não ficar sem vítimas. Ok, vamos lá. É, não. É, Curie, é difícil dizer esta palavra. Como é que o Iva diz? Curie, Kiu, rie, Kiuri, rie. su, su, sui, panta, o, oidas, sui, gnoskeis, roti, se. Muito bem, graças a Deus. É, Sim. não tem nada a ver com a Elda, mas Não, fez muito bem. como é que lê a primeira palavra? É Curie, Curie. que,
Curie. E curie. Você fala mais melhor em francês o Y. Este é o I francês. Curie. Não é? Mas Curie. eu não consigo ler essa frase. Curie. Curie. Ajá. Curie. 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 É senhora. Ok. Curie. Sim, senhor. Curie. Supantaoidas. Espantoides. Siugnosceis. Gnosques. Hoti. Hot. Philo. Hilo. Se. 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 Agora uma pergunta para o Paulino, para que ele não ache que está excluído. Não é de leitura, para que ele não se preocupe, mas de vocabulário. Qual é a diferença entre oidas e gnosques? Porque em português as duas é traduzido como sabes, mas nós vemos que são palavras diferentes. Gnosques e oidas. Que nós que eu sei, é um saber profundo, É, é como, tipo, é uma palavra que se usa muito, compreensão holística, dois. tipo, saber muito mais daquilo que se pretende. É, Agora, a ideias para mim não, não sabia essa palavra. oidas é só saber, é Sim, mais simples. sim. É, compreende, como perceber, é um saber mais superficial. Como quando Ok, fala, eu sei que Deus existe. Aham, eu sei. ok. Agora, eu conheço de Deus, já eu Eu não sei, conheço a Deus. Isso Então, é mais. diferente. será que são os mesmos, gnóstico é o mesmo verbo que foi usado nesse caso, quando Jeremias, quando Jeremias escreve aquele texto de que aquele que puder, tem que, aquele que se vangloria deve ser em me conhecer, isso que está em Jeremias ou Lamentações, também depois Paulo escreve o mesmo texto. Boa observação. Faltam 3 minutos mais. Se alguém anotar por aí, eu vou tentar lembrar. Vamos abrir na próxima aula e vamos Uhum. confirmar. Ainda vou procurar uma boa versão da Septuaginta para ver também o texto no antigo. Quando eu saiba mais hebraico, vamos ver no hebraico, mas ainda não cheguei lá. Ainda não. A Ok. na Septuaginta encontramos no antigo, então está tudo bem. Ok. Pronto, esse foi o de hoje. Vamos estar em oração porque para a semana eh, vamos decidir qual novo livro do Novo Uhum. Testamento estudar. É uma decisão difícil porque para quem não esteve aqui ou não acompanhou ainda todos os episódios, os capítulos, ah, este libro demoramos, este evangelho que é curto comparado com os outros, demoramos mais do que um ano, não é, em terminar tudo. Foi mais do que Pois, um ano. não importa o tempo, importa que a gente Chegamos, graças a estude, Deus. não é? Isso aqui é importante, não é o tempo, não. Pois. Mas para a semana vai ser tomada uma decisão difícil, porque se é um. Bom, se é uma carta breve, capaz que não é tanto tempo que demoraremos, mas se for um livro grande, é um Uhum. compromisso para meses e talvez anos, só Deus sabe, né? Como falou a irmã Vamos Paula, escolher o Apocalipse. Pode Oi, ser que, entretanto, Jesus Voltar a oi, venha terminar e a gente nunca compreender todo, termina. ele já veio. oi, vamos orar e que Deus nos confirme isso. Mas seria, até para mim seria interessante, muito, demais Ah, é sim, é difícil. um livro. É Eu não bem- conheço, eu não consigo, não compreendo. É difícil, não é? Compreender o Apocalipse. Não é Bom, fácil. mas se Deus quiser, veremos. Muito bem, Ok. nos vemos para a semana, se Deus quiser. Até para a semana, o irmão vai estar connosco para a semana ou já vai embora? Não, ainda está cá. Ainda estou cá, mas mesmo ainda que for, acho que estarei Então a convosco. gente Dá ainda para me se vê para a poder. semana. Tá. Ok. Um Tá, abraço, boa semana, um abraço, beijinhos para a irmã Elda, para a irmã Rebeca, tudo bom? Obrigada, sim. Paz. Boa semana. boa semana. Obrigado.